Olá pessoal, esta aula vai ser sobre uma revisão da linguagem C, bem superficial, bem básica, para retomar alguns conceitos. Primeiro vamos verificar o que seria uma variável. Variável é um local reservado na memória para armazenar uma informação. Toda variável deve ter um identificador, ou seja, um nome. Além de ter um nome, a variável também precisa ter um tipo de dado. O tipo de dado de uma variável determina qual é o valor máximo e mínimo que é capaz de ser armazenado. Pode ter seu conteúdo alterado por um comando ou atribuição. Então, durante o seu código, você pode alterar esses valores. Esse valor, então, não é um constante, ele é uma variável. Ele varia conforme as suas necessidades e conforme você vai alterando no desenrolar do seu código. Como nós criamos uma variável? Nós temos que declarar a variável, temos que definir que tipo de dado ela é essa variável e o nome da variável, seguindo ponto e vírgula. Você também pode inicializar essa variável, você pode declarar e inicializar. Você diz qual que é o tipo de dado dessa variável, dá o nome da variável e atribui um valor, inicializa com o valor desejado. Ok? Que tipo de dados nós temos disponíveis no padrão da linguagem C? Void, que é vazio, temos o char, é uma variável de 8 bits, onde o número varia de menos 128 até 127. Unsigned char, 8 bits de 0 a 255, ou seja, nós temos aqui duas variáveis que são de 8 bits, mas uma vai conter valores negativos e outra vai conter valores positivos. Temos o int 16 bits, unsigned int 16 bits, temos o long sem sinal, com sinal de 32 bits, o long de 32 bits sem sinal. Temos o float de 32 bits que você vai utilizar quando tiver ponto na sua equação, valores decimais. E como convertemos o valor máximo e mínimo de cada variável? Como nós encontramos esses valores? Nós pegamos a base, que é a base binária de 0 ou 1, né? Então são dois valores possíveis, elevado ao número de bits daquele registrador, daquela variável, que vai dar o valor total que aquela variável vai suportar. Por exemplo, 2 elevado a 8, 2 bit 0, 1, expoente 8 de 8 bits dá 256 valores, ou seja, de 0 a 255. 256 valores, ou seja, de 0 a 255. Um outro exemplo, de 16 bits. 2 elevado a 16, 65, 536. Ou seja, de 0 a 65, 535. Como nós identificamos os valores negativos e positivos de uma variável? Por exemplo, temos um char de 8 bits aqui, onde o primeiro bit vai ser o bit decimal e o restante dos bits vão ser os bits de informação, de dado, ou seja, 2 elevado na sétima, 128. Vai variar de 0 até 127, o valor positivo, menos 128 até menos 1, para valor positivo. Agora no unsigned char, o char sem sinal, todos os 8 bits vão ser de informação, de dados. Então, eu tenho 2 elevado a 8, que dá igual a 256, de 0 até 255. Agora um exemplo de 16 bits. O int. O int, o primeiro bit dos 16 bits é decimal, e os próximos 15 bits são de informação. Então, nós teremos 2 na 15, 32,768. Então, esta variável aqui inteiro com sinal vai variar de 0 até 32,767 ou menos 32,768 até menos 1. Ok? Voltando aqui nas variáveis, como é que a gente faz a declaração da variável? Um char de um bit de 8. Char, letra igual a, em aspas simples, que é um caractere ASCII,
char, o número igual a 65, o inteiro. Inteiro, variável A, menos 30.000, variável B, 1.000, variável C, 31.500. Unsigned int, eu posso então pôr aqui valor A, 65.535, que é o valor máximo, ou pode ser um valor zero, mas os valores têm que ser positivos. Aqui no int pode ser de valores negativos, e aqui no unsigned int pode ser valores somente positivos. Por exemplo, temos três variáveis aqui, int variável A, int variável B, int variável C. Somente a variável B está inicializada, as demais estão somente declaradas. Mas eu posso atribuir um valor no decorrer do meu código. Variável A recebe 300. Agora, a variável C vai receber o valor da variável A mais o valor da variável B. Ou seja, a variável C vai ser igual a 1.300, que é a soma do valor da variável B mais o valor da variável A. Certo? Vetores. Podemos, então, comparar um vetor como um prédio de vários andares. Cada andar seria considerado uma variável. Vamos ver aqui, por exemplo, o primeiro andar seria uma variável de 8 bits do tipo unsigned char. O segundo andar também seria uma outra variável de 8 bits e assim por diante, até o número máximo de caracteres de andares e de elementos no nosso prédio ou nosso vetor. E como é que a gente declara e inicializa um vetor? Um vetor do tipo inteiro, tipo inteiro, então eu vou ter n elementos do tipo inteiro nesse vetor interligados. Por exemplo, meu vetor é um vetor do tipo inteiro com 6 elementos. Tudo que você colocar entre colchetes vai ser o número de elementos do nosso vetor. Você pode colocar um valor em aberto e você inicializa ele. O número que você inicializou vai ser o valor máximo de elementos que vai estar configurado nesse vetor. Como nós temos aqui 6 elementos, o nosso vetor, meu vetor, vai ter 6 elementos. Aqui também. Como é que você inicializa? Você inicializa o vetor com 6 elementos, você já diz para ele, para o compilador, quantos elementos vão ter esse vetor. Eu posso também fazer vetor de strings, fazer uma string, que é um vetor de char, um vetor de caracteres, onde eu posso escrever uma palavra. Como por exemplo aqui, eu quero escrever a palavra pique. Eu pego, crio um vetor de variáveis char com tamanho 4 e vou escrevendo P e C separado entre aspas simples e vírgula. Todas as strings, todos os vetores de char tem que ter um último elemento nulo, um /0, para ser reconhecido como string. Aqui no segundo exemplo nós temos uma string 4, onde eu não aplico a quantidade de elementos do vetor, mas como eu sei que é uma string, pois a palavra está escrita entre aspas duplas, quando é a palavra inteira, essa string já vai automaticamente adicionar o /n no final, o valor nulo. Então eu consigo entender que isso aqui é um vetor de string por esse vetor, essa /n no final. Olhem só esse exemplo aqui. Meu vetor 5, eu tenho 5 elementos, onde o elemento 2, 4, 8, 3 e 6 pertencem a esse vetor. Eu inicializo esse vetor entre chaves, cada elemento vai ter que ter uma vírgula separando, e o máximo de elementos que eu posso pôr é o máximo de elementos que eu coloco aqui, a quantidade de elementos que eu coloco aqui. Se eu colocar aqui 5, eu tenho que ter 5 elementos. Se eu pôr 10 aqui, eu tenho que ter 10 elementos. Se eu deixar em zero, deixar nulo, deixar nada aqui, eu vou colocar a quantidade de elementos que eu desejar aqui. Ok? Mas uma coisa importante do vetor é o seu índice. Cada elemento do vetor vai ter um endereço, como se fosse um andar. Andar 0, andar 1, andar 2, andar 3, andar 4. Cada elemento vai ter o seu nome, seu endereçamento. Por exemplo, o primeiro elemento aqui do vetor
meu vetor é o 2. Para ter acesso a esse vetor aqui, a esse elemento, eu tenho que usar o índice 2. Se eu quiser ter acesso ao elemento 8, eu tenho que usar o índice 2. Se eu quiser usar o elemento 6, eu tenho que usar o índice 4. Então, o índice de cada elemento começa sempre do zero. O primeiro vai ser 0, o segundo vai ser 1 e assim por diante. E como a gente trata esse vetor? Como a gente utiliza esse vetor? Por exemplo, meu vetor na posição 0 vai ser igual a 2. Então, se eu quiser usar esse 2 em alguma parte do meu código, eu vou escrever assim, meu vetor, entre colchetes, o índice, e vou colocar algum valor lá. Por exemplo, meu vetor na posição 2 tem 8. Se eu quiser alterar esse vetor, eu vou escrever meu vetor índice 2, posição 2, recebe igual 20. Vai ter um valor 20. Lembrando que é um inteiro, eu posso ter aqui 8 ou 30 mil, por exemplo, ou 10 mil, ou 500, por ser um vetor de inteiros. Então, cada elemento aqui vai poder variar de 0 a 65 e 36, se for sem sinal. Certo? Operadores relacionais. Quando atribuímos um valor de uma variável a uma variável, nós usamos o igual. O igual significa atribuição, ou seja, passar o valor de uma variável ou de algum constante para uma variável. Igualdade, eu tenho que representar com dois iguais. Então, se eu quiser fazer uma comparação, se o A for igual a B, é se o A igual a B. Se eu quiser fazer uma comparação de diferença, se A é diferente de B, então eu tenho que ter uma exclamação e o igual. Se eu quiser comparar um valor menor que, eu uso o sinal de menor. Menor igual, o menor e o sinal de igual. Maior que, o sinal de maior. Maior igual a que, maior igual. Operadores aritméticos. O mais é a soma, o menos a subtração, o asterisco é a multiplicação, a barra é a divisão e o módulo é a divisão, o resto da divisão. O porcento é o resto da divisão. Operadores aritméticos de atribuição. Quando eu vou fazer alguma ação, posso fazer assim, fazer alguma conta, alguma alteração. Eu faço x e recebe x mais y, ou seja, o valor de x vai receber o valor de x mais y. Se eu tiver 10 aqui, o x vai receber 10 mais 10, por exemplo, se o y for 10. Se o y for 5, eu vou ter x, recebe 10 mais 5, vai ser 15. Menos vezes dividido e o resto da divisão. Eu posso fazer dessa maneira comprimida aqui. X mais igual a y, x menos igual a y é a mesma coisa que fazer x igual a x menos y, e assim por diante. Operadores lógicos. Verdade se e somente se x for falso, ou seja, vai ser verdadeiro se x for falso. Operador e. Verdade se somente se x e y for verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, a resposta vai ser verdadeira. Aqui no ou, verdade se somente se x ou y for verdade. Ou um ou outro. Se um for verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Operadores bit a bit. O tio representa um complemento, ou seja, se o x for 0, o complemento de 0 é 1. Se o x for 1, o complemento de 1 for 0, é 0. O e, bit a bit, é o e lógico. X e y. Se os dois forem 1, a resposta for 1. Ou, bit a bit, x ou y. Se um dos dois forem verdadeiro, eu tenho o verdadeiro. Aí tenho as expressões ou exclusivo, eu tenho como deslocar bits para a esquerda e deslocar bits para a direita. Por exemplo, aqui eu estou deslocando
da variável x 2 bits para a esquerda. Então eu tenho y recebe x menor a 2, menor 2. Eu estou deslocando, pegando a variável y e jogando para a esquerda 2 bits. Agora vamos ver as funções, algumas características, algumas operações da linguagem C. A função principal. Toda linguagem C tem o void main, void. Geralmente vem com return, mas um return só é útil se eu tiver um parâmetro, um tipo de dado sendo retornado aqui. Mas geralmente no nosso compilador a gente vai encontrar void main void, que é a função principal. Você vai digitar todo o teu código de que vai executar aqui dentro. Então, o compilador vai começar a executar os códigos que estiverem inseridos aqui dentro. O if. O if é uma condição se o valor A for maior que 50, por exemplo, vai executar essa ação aqui. Se o valor A for menor do que 50, ele não vai executar essa ação. Eu comparo esses dois valores aqui. Faço uma comparação entre um parâmetro e outro parâmetro aqui. Else, eu faço o if, se um valor for maior que 0, ele vai executar aqui dentro. Caso contrário, else, se não, ele vai fazer outra ação. Switch case. Switch case eu posso fazer várias comparações ao mesmo tempo, num comando só. Switch, troca o valor, variável valor. Caso ela for 1, vai executar uma ação. Caso ela for 2, vai executar outra ação. Caso ela for 3, vai executar outra ação. Ou eu tenho um valor default, um valor padrão. Se não for nenhum desses casos, vai executar o que tiver aqui dentro. Eu sempre preciso ter o break, depois da minha ação. Esse break vai fazer parar o meu código nesta posição aqui. Ele não continua fazendo as outras comparações. O for. For é uma repetição, uma estrutura de repetição. Eu posso repetir quantas vezes eu quiser, desde que esteja compreendida dentro do valor máximo da minha variável. Ou seja, eu posso fazer uma repetição de 256 vezes de um comando que eu precisar. For int k igual a 0, então eu inicio int, uma variável k igual a 0. Eu posso declarar o k aqui ou antes do meu código. Ponto e vírgula k menor que 256. Então eu tenho o início, eu tenho a parada e eu tenho o passo. Passo é quantas vezes, de quanto em quanto eu vou mudar esse valor de k. K++ está mudando de 1 em 1. Então, inicialmente o k é igual a 0, executa aqui. K continua sendo menor do que 256. Vai mudando k para 1, k para 2, k para 3, e todas essas vezes vai ficar executando esse código aqui. Até chegar no valor 256. Se chegar no valor de 256, ele compara e vê que é maior do que, é igual a 256 e sai desse for e continua o meu código principal. While, o enquanto. Ele fica executando aqui infinitamente até essa variável enquanto essa variável é menor que 10. Se ela for igual a 10, ela sai desse loop de repetição aqui. O do while é a mesma coisa que o while, a diferença é que ele vai executar uma vez pelo menos antes de fazer a comparação. Então ele executa, compara. Se for diferente na primeira, ele executa pelo menos uma vez. E o loop infinito. O nosso código precisa estar continuamente sendo executado, então nós faremos todas as configurações dentro do void main e criamos um while1. Esse while1, ou seja, o while sempre faz uma comparação de um valor verdadeiro. Se o valor for 1 aqui, ele vai ficar repetidamente executando esse loop infinito, pois aqui está sempre verdadeiro. Então, tudo que você quiser fazer de código que fica continuando infinitamente vai ficar aqui dentro do loop infinito. Uma parte importante também é o sistema de numeração, decimal, hexadecimal e binário. Tenho aqui essa tabela onde tem
o 0 decimal é igual a 0 hexadecimal, 0000. 4 bits é um nibble, que a gente chama. O 1 é igual a 1 em hexa, 0001. O 7 decimal é o 7, 7 é hexadecimal, 0100. Agora, a partir do 9, nós temos o 10, que é representado em hexa com a letra A. 1010 em binário. Então, o hexadecimal, quando passou do 9, ele começa A, B, C, D e F até o 15, pois neste valor, o meu nibble é totalmente 1. Ou seja, eles são 15 valores, são 16 valores do 0 até o 15, onde o binário vai de 0000 até 1111. E quando for de 8 bits, são uma combinação de dois nibbles. Por exemplo, eu tenho 63, eu tenho em hexadecimal 3F e essa combinação em binário. 250 FA e essa combinação em binário. E assim por diante. Ok, pessoal? Até a próxima aula.